Certo. E aí, meu amigo? Salve, boa noite, Eduardo. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus, graças a Você tá me Deus. ouvindo? Tá, né? Sim, Peraí, deixa eu só fazer. E agora? continuo te ouvindo. Ficou melhor ou ficou pior? O áudio, você Para mim, acha? normal. Então vai, então vamos lá. Bom, seja bem-vindo aqui ao canal, né? Eu não posto muita coisa no Instagram, tô começando, na verdade não entendo nada de manhã, então para descobrir onde iniciava a live, porque eu nunca tinha feito isso. Mas vamos lá, né? Ó, Jack, conta pra gente aí mais ou menos a sua experiência com o espiritismo. Desculpa aí. A minha experiência com o espiritismo, Só bom, rapidamente para você dar uma pincelada aí. sim, bom, na verdade, o que ocorre é que eu não sou cristão de nascença, Sim. então eu sou diferente da maioria das pessoas que nascem ou católicas, ou evangélicas, ou espíritas. Eu sou judeu de nascença Nossa, judeu. e, sim, eu sou judeu de nascença. O meu pai é rabino, meu pai é israelense, e eu fui Uhum. educado, alfabetizado nas duas línguas ao mesmo tempo, no português e no hebraico. Estudei o Antigo Testamento no hebraico. Putz, E legal, hein? o judaísmo, apesar de ser uma religião reencarnacionista, ele não segue Sim. Jesus. Então, há mais de Mas 20 só, anos atrás. Oi? não, só fazer, já aproveitar fazendo uma perguntinha. Mas Jesus tá na religião judaica, porém com um personagem normal, né? Ou Não, não? Não não. está? Jesus não aparece. Não, não. O Ah, velho, o que a gente chama de Antigo Testamento, não sabia aparece disso. Jesus no Antigo Testamento. A gente vai ter menções sobre Jesus posteriores em comentários, mas na Bíblia judaica não, o nome de Jesus não aparece. Uhum, Ele foi interessante. considerado, apesar que ele se colocou enquanto Messias de seu tempo, Sim. a maioria esmagadora dos judeus não o reconheceram como Messias, tanto que ele é morto. Tanto que ele é morto, Tanto que até ele hoje é. eles pensam isso. Sim, até hoje os judeus continuam esperando o Messias. Para eles, o Messias ainda não veio. Ah, Tá? interessante isso. É. E aí um belo dia eu estava passando e eu passei em frente, eu morava em Florianópolis, passei em frente à Federação Espírita Catarinense. Eu não fazia ideia de quem era Jesus, não fazia ideia do que era espiritismo e me chamou a atenção. Era uma sexta-feira e falou palestra pública às 19 horas. Eu trabalhava perto, saía às 18h30, falei, vou aqui ver o que que é Dá esse uma troço olhadinha. aqui. Pois eu adentrei a palestra às 19 horas. 19h40 a palestra terminou, eu era um espírita convicto. Simples assim. Então, Caramba, e a partir de mudou. então, como eu disse, a minha busca pelo Cristo, talvez ela seja diferente, porque eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus, então fui em busca dele com muita ânsia. Como Paulo de Tarso, ele olhou aquilo com avidez, Sim. eu fiz a mesma coisa, porque eu não sabia o que era um Pai Nosso, eu não fazia ideia nada, nada sobre o cristianismo. Então, quando eu Aí foi tudo de uma conheci, vez. foi. Foi o divisor de Eu águas, né? vi, Porque o espiritismo para mim também foi foi, assim. sem Tem minha dúvida, vida antes do sem espiritismo e dúvida, depois do espiritismo. sem dúvida. Interessante. O mais engraçado foi eu tentando convencer o meu pai a se converter ao espiritismo, mas isso já é uma outra história. Isso já é mais complicado. É. Mas, ó, e deixa eu te falar. Bom, vamos lá. E hoje você trabalha em algum centro espírita? Sim, hoje em dia, aqui em Brasília, na Comunhão Espírita de Brasília, então, desde dezembro, na verdade, eu vim me afastando de diversas atividades, agora teve a pandemia, mas nós continuamos lá com o projeto Caminhando com Jesus, que também está Legal. parado por causa da pandemia. O projeto Caminhando com Jesus são vídeos semanais que a gente fala ou sobre cristianismo primitivo, teologia, doutrina espírita, e adentramos também estudos de Hamed e Joana de Ângeles, mas agora está parado, né? O último vídeo, acho que foi ao ar há uns 2 meses atrás, já são mais de Ah, 200 vídeos. é.
Agora vai mudar bastante, né? Mas agora deixa eu só fazer uma observação aqui. Pessoal, se vocês estão assistindo pelo Instagram, segue a gente no Instagram aí, né? O meu é Sabag e o do Jack é Jack Darcy, um S, certo? E se você está assistindo por YouTube, ou seja, se você tiver YouTube, segue a gente no canal. O meu é Espiritismo Raiz e o do Jack é Jack Darcy também, né, Jack? É. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta então para você. Eu separei 3 perguntas, né? Quem é Jesus para a humanidade, na sua concepção? Bom, na verdade, para a humanidade, Jesus é Deus. Não, esquecendo o ponto de vista das pessoas. E sim, assim, o ponto de vista real, vamos dizer assim. Porque a gente conhece a história real, né? A gente não está vivendo essa ilusão de que Jesus é Deus e de que ele fica atrás de uma mesa condenando as pessoas. Não é, a gente não vive isso daí, né? Na nossa ideia, o que é Jesus para você? Para você, para o Jack, vamos dizer assim. Olha, Jesus, para mim, ele foi um homem tão grande, tão grande, tão grande, que ele dividiu a história da humanidade em dois, antes dele e depois dele. É claro que durante a história da humanidade, antes de Jesus, vieram muitos espíritos extremamente evoluídos, enviados Sim. por ele, mas sem dúvida, a mensagem que ele deixa, a mensagem que Jesus deixa, ela é superior a todas. Tanto que a humanidade, ela vê isso com muita tranquilidade, né? Os ensinos de Jesus, ele consegue ser claro nos ensinos dele. Sim. Então, isso faz com que, mesmo quem não seja cristão, olhe para os ensinos dele, os ensinos morais de Jesus, e fale assim: não, isso se eu seguir, vai ser bom para mim. Modelo. É um modelo, não é verdade? Mesmo se o cara não acredita. A resposta é 625 de O Livro dos Espíritos, né? Guia e modelo da humanidade. É verdade, eu lembro essa questão também. E qual que você acha que é a maior mensagem que Jesus passa para nós humanos, de forma geral? Assim? Teologicamente falando, a mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus ou o reino dos céus, que é a mesma coisa. Em Mateus ele é chamado de reino dos céus, em Marcos e em Lucas é chamado de reino de Deus. João não menciona isso. No entanto, a maior lição que Jesus nos dá é a lição do amor, sem dúvida, Eduardo. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Né? Nós vamos ver que em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40, perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. E ele vai dizer, é o famoso, né? Amarás a Deus com toda a tua força, todo o teu coração, com toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que complementa este, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando ele termina isso, na verdade, ele está citando a Bíblia judaica. Ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18. Mas quando ele termina essa explicação sobre o amor, ou seja, ama a Deus, ao próximo e a ti mesmo, ele termina dizendo o seguinte: nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Ou seja, ele resume os 46 livros que compõem o Antigo Testamento nesses 3 ensinamentos. E só vai ter um outro momento que ele vai dizer a mesma coisa, que é em Mateus capítulo 7, versículo 12, que ele vai dizer: faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Então, dos 8.000 versículos do Novo Testamento, vão ser essas 2 ocasiões que ele vai falar. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus nos diz o quê? Que o amor colocado em prática é você fazer para o próximo o que você gostaria que o próximo fizesse. Legal, muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa agora. A língua que é utilizada no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o hebraico e o aramaico. Só o hebraico, na verdade. Só o hebraico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Jesus, no tempo de Jesus, ele falava o hebraico, provavelmente ele falaria o hebraico, mas a língua corrente da Palestina era o aramaico. No entanto, as escrituras como um todo, elas estariam em hebraico. Só que o que ocorre? Na época de Jesus, na Palestina do século I, viviam dentro da Palestina 1 milhão de judeus. Fora da Palestina viviam 3 milhões de judeus. Então, 70 anos antes de Jesus nascer, um pouco mais, eles resolvem então escrever uma Bíblia judaica em grego, que é chamada a Septuaginta,
Então, 70 judeus eminentes, eruditos, eles traduzem a Bíblia em hebraico para o grego. Por quê? Porque tinha tantos gregos, tantos judeus vivendo fora de Israel, que eles já não mais falavam hebraico. Então, a língua deles já era outra. Então, eles traduzem a Septuaginta. Então, mas na época de Jesus, basicamente, na Palestina se falaria o hebraico e o aramaico, e também, claro, o grego e o latim daquele tempo era como se fosse o nosso inglês de hoje. Porque tinha o Império Romano, que eles falavam o latim, mas tinham os gregos, que eles dominavam tudo aquilo ali, toda aquela região conhecida, tanto por Roma. Então, o grego e o latim eles seriam normal pelas pessoas normais. Mas os judeus, de um modo geral, eles falariam principalmente o aramaico, talvez o hebraico também. Legal, né? Interessante. Porque o grego ele veio antes, né, dessa questão do latim, então acho que devia estar na transição nessa época, né? Porque a Grécia dominava muita coisa, né? Tanto que, em termos teológicos, porque os evangelhos, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, mas em termos teológicos, por exemplo, os manuscritos mais antigos, os mais válidos para os estudiosos da crítica textual cristã no planeta, são os manuscritos em grego, não os em latim, porque os em latim ainda são posteriores. Então, sempre que é um manuscrito grego, ele tem mais prevalência. Geralmente, eles são mais fiéis ao que Jesus pode ou não ter dito. Interessante. Porque, na verdade, o que a gente sabe, né? O que está nesse livro aqui, que a gente chama de Novo Testamento, nem tudo que está aqui foi o que Jesus efetivamente falou. E é simples assim. Isso é um ponto indiscutível. Então, me responde essa pergunta também. Porque me parece que teve alguns momentos da história que alguns livros foram colocados e tirados do Novo Testamento. Selecionados, às vezes, pela igreja. Isso está correto? Não, na verdade, muito cedo já, muito cedo. Foi formado, né? Como que formou? Explica pra gente como formaram o Novo Testamento. Na verdade, os 27 livros do Novo Testamento, eles foram juntados muito cedo. Existem, claro, os evangelhos apócrifos, né? Que todo mundo fala sobre os evangelhos apócrifos, mas, na verdade, desde muito cedo, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram os evangelhos aceitos por todos os cristãos. Tanto que, se a gente olhar mais detidamente os evangelhos apócrifos, a gente vai ver que ali existe muito mito, muitas histórias inconcebíveis e muitos evangelhos. Sim, o que são os evangelhos apócrifos? Já responde que estão perguntando isso. Tem os evangelhos nós temos evangelhos de Maria, temos o evangelho de Pedro, de Tiago. Tem muitos evangelhos que não são considerados canônicos. A palavra apócrifo não quer dizer proibido. A igreja nunca proibiu os evangelhos apócrifos. Isso é um mito das pessoas, achando que ela proibia porque eles tinham ensinamentos secretos de Jesus. Isso não existe. É só você ler, é só você estudar e vai falar assim. Não dá. Então a gente vai ter vários evangelhos, vamos ter vários Atos dos Apóstolos, vamos ter vários livros do Apocalipse, na verdade, e temos livros que não chegaram até nós. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos 14 cartas de Paulo, mas nós sabemos que existem, no mínimo, 2 cartas de Paulo que estão desaparecidas. Então, quando a gente pega o Novo Testamento e fala a primeira carta aos Coríntios, não é a primeira, é a segunda. Já tem uma. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele vai falar de uma outra carta anterior. Ele faz referência. Ele faz referência. E na epístola que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, ele vai falar sobre uma epístola que tinha escrito para a comunidade de Laodiceia, que a gente também não tem. Então, é fato que tem muita coisa. Por exemplo, existe um evangelho de quê? É um evangelho hipotético, teórico, mas que os estudiosos da teologia, da crítica textual do Novo Testamento, eles confirmam que esse evangelho existe, mas que está perdido. Por exemplo, o evangelho de Pedro, a gente sempre soube que existiu, mas nunca tínhamos uma cópia. O evangelho de Pedro, ele só foi achado em 1886, uma parte do evangelho enterrado junto com um monge. E mesmo assim não é o evangelho completo. Então a gente sabia pelos estudos, pelas cartas dos pais da igreja que existia esse evangelho, pelos comentários, mas a gente não tinha a posse desses evangelhos.
Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de a gente voltar para de Jesus, mas é uma pergunta interessante que fizeram. Para quem não conhece, qual é a diferença na prática entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O Antigo Testamento conta a história do povo judeu, simples assim. Então, o Antigo Testamento vai contar desde a história do mundo, Adão e Eva, o mundo foi criado em 7 dias, depois vem Moisés, que com as 10 pragas retira o povo do Egito, tem os livros dos profetas. Então, basicamente, é a história do povo judeu. Basicamente é isso. E vai terminar a história aproximadamente 100 anos antes de Jesus, mais ou menos, que é o livro de Macabeus, mais ou menos, que vai ser o último livro escrito que vai ser incluído dentro do Testamento, do Antigo Testamento, da Bíblia judaica. O Novo Testamento só fala da vida de Jesus. É somente sobre os ensinos de Jesus. Então são os 4 evangelhos, todas as epístolas, Atos dos Apóstolos e o livro de Apocalipse. Então, é muito mais moderno, né, na verdade, o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento foram vários textos, né, de várias épocas. Na verdade, o Novo Testamento, ele foi escrito, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito pelo ano mais ou menos de 65 da nossa era, ou seja, 30 anos após a morte de Jesus. O Evangelho de Mateus e Lucas foi escrito mais ou menos no ano de 75, 80. O Evangelho de João, lá pelo ano 90, 95. Temos epístolas, por exemplo, a Epístola de Pedro, que tem o título Epístola de Pedro, mas teologicamente falando não é de Pedro, porque ela narra fatos de uma época após Pedro já ter morrido, mas então basicamente vai ser esses os livros. Então eles são escritos ali no 1º século até meados do 2º século, e a partir daí então ele fica firme, ele se consolida. A grande questão é que o que a gente tem hoje, não existe nenhum original do Novo Testamento. Nós não possuímos nenhum original. Então o que a gente tem é, a gente tem cópia da 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 cópia. Para nós termos uma ideia, os evangelhos mais bem preservados que nós temos é o Código Sinaítico e o Código Vaticano do ano 350 da nossa era. Nossa! Só você pensa, então, como se você tivesse... 350 anos ficaram copiando, não é nada? Mais de 300 anos copiando. Então, para a gente ter uma ideia, no Novo Testamento ele possui aproximadamente 130 mil palavras. Ok? 130 mil palavras. E, estatisticamente falando, hoje em dia, se nós pegarmos os aproximadamente 5.800 manuscritos gregos que nós temos dos primeiros séculos, quando a gente vai comparar, existem entre eles, estatisticamente falando, mais de 300 mil diferenças. Então isso é só para a gente ter uma ideia. Nossa, então existe mais diferença do que a palavra no Novo Testamento. A maioria das diferenças, elas são bobas, mas algumas diferenças são grandes. Então, algumas diferenças, teologicamente falando, elas são muito sérias. A principal, ou uma das principais, por exemplo, que a gente pode dizer, é a famosa passagem de 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 7 e 8, que ele vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse versículo não existia. Teologicamente falando, ele não existia. Quando Jerônimo ele vai escrever a Vulgata Latina, não tem. Então chegam para ele e falam assim, você não botou esse versículo? Ele falou, mas esse versículo não existe. Então eles produzem um versículo, ele fala assim, isso só tem nas cópias latinas, não tem nenhum manuscrito grego antigo. O que as pessoas fazem? Eles fazem então manuscrito grego e falam assim, pronto, está aqui o manuscrito grego que você queria, agora coloca. É assim que chegou. Então são várias, é o que em teologia é chamado de interpolação. São colocações de versículos tardias no Novo Testamento que chegou até nós hoje. Mas mesmo assim, acho que a questão moral ela se encontra preservada provavelmente pela ação dos espíritos, né? Não, sem dúvida. Eles não deviam deixar, né? A única parte que importa realmente é a questão moral, na verdade. Na verdade, é bem isso. As discrepâncias que existem são em relação aos dogmas, em relação aos milagres, não em relação... Tanto que Kardec ele deixa muito claro, né? A parte da moral de Jesus ela é inatacável e indiscutível. Então essa parte, sem dúvida alguma, ela está preservada e chegou até nós. Graças a Deus. Verdade. Pessoal, só falar uma coisa aqui. Pessoal, a gente vai deixar sim no Instagram a live. Nós vamos também colocar no YouTube, né? Então podem ficar tranquilos. E se vocês quiserem fazer pergunta para o nosso convidado, escrevam aí abaixo que a gente vai perguntar para ele aqui.
tá? Não, eu estou impressionado, eu não sabia que você conhecia tanto assim da Bíblia, é impressionante mesmo. Agora deixa eu contar uma coisa, Jack. O que você acha, assim, qual é sua parte preferida em relação a Jesus e o Novo Testamento? Qual que você acha que é, assim, sempre todo mundo como você conhece bem, eu estou curioso para saber qual que é a parte que você prefere do Novo Testamento, qual trecho, qual pedaço? São vários, Eduardo, É, mas Mateus capítulo 8, versículo 5 a 13, é uma Jesus ele entrando em Cafarnaum Ih, o meu tá caindo e aqui. um centurião vai Peraí. até Jesus e diz, um centurião vai até Jesus e fala: o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus responde: eu irei e lhe darei saúde. Então esse centurião romano se vem, e o meu criado, faze isso, e ele o faz. Diga somente uma palavra, e ele irá sarar. E o centurião diz: eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Essa é uma passagem que me comove profundamente, porque mostra a humildade do centurião pedindo para que Jesus socorresse um criado dele. Existem Que era muitas muito passagens. raro na época. Se hoje em dia isso é raro, Não, imagina na praticamente época. impossível. Não Seria existia, né, praticamente praticamente. impossível. Seria praticamente impossível porque o centurião ele tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Então, É. ele era o dominador, ele era o Deus daquela época. Então, Uhum. para um centurião chegar e falar isso para Jesus, sem dúvida alguma, ele devia ter ele devia ser um espírito bastante evoluído, um espírito Sim. com lucidez Apesar do espiritual cargo, para né? chegar até Jesus e se colocar humilde, né? Então, eu acho essa passagem, além de muitas outras, mas essa em particular eu acho muito bonita. O que é interessante no Novo Testamento foi que eles, apesar de terem poucos casos, né, de perto do que Jesus fez, né, não tem poucos, mas tem vários, mas perto do que Jesus fez tem poucos. Mas o interessante é que eles deixam bem claro que Jesus curou o filho o criado do centurião, criou os judeus, curou aqueles que os samaritanos, né? Mostra então que ele foi bem assim igual com todo mundo, não é verdade? Sem dúvida. Um dos maiores ensinos que Jesus vai nos dar, e isso é importante que a gente esteja atento, é que ele não coloca a religião como um fator É, fundamental para a salvação da tua alma. Ele deixa isso muito claro. Em Mateus sim. capítulo 25, versículos 34 a 40. Não, vamos lá para Lucas. Em Lucas vai ter um doutor da lei, um sacerdote, que vai até Jesus e fala: que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai falar: ama a Deus, ao próximo e a ti mesmo. E ele fala: eu faço isso, mas quem é o meu próximo? E aí vem a famosa parábola do bom Parábola, né? samaritano. Uhum. A parábola do bom samaritano ela é muito importante por quê? Porque o samaritano ele não era considerado judeu, ele era É, considerado um herege. Então Jesus fala o quê? Ele fala: um sacerdote não socorre a pessoa que estava ferida, um levita não socorre a pessoa que estava ferida, passa um samaritano e socorre. E imagina Jesus falando isso para um sacerdote do templo, nossa. e ele deve ficar assustado, e ele fala assim: tá vendo? Se você quer herdar a vida eterna, não adianta você ser judeu, você ser do É, povo escolhido, você tem que fazer o bem. Esse é o ponto. Em outra parte, Mateus capítulo 25, versículo 34 a 40, ele fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, estive doente, estive na prisão e fostes me visitar. Ele está separando exatamente a separação dos bodes das ovelhas. E ele fala assim, e aí os justos são chamados para ficar à direita do rei, e eles estão falando assim: mas por que que você está fazendo isso? E ele falou: porque tive fome, deste de beber, tive sede. E eles falaram: mas quando nós fizemos isso? E o rei responde: quando te fizesse a um dos meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Nessa hora, Jesus está falando o quê? É a caridade. É a caridade. uhum. Tanto na parábola do bom samaritano quanto nessa parte, Jesus está deixando muito claro.
não interessaria se você fosse um judeu do século I, monoteísta, considerado o povo escolhido por Deus, se você não praticasse a caridade, se você Eles não se tivesse a lei do achavam, amor. é, Eles mas eles se achavam. achavam os superiores, né? Os perto de Deus, né? Os levitas Sim, também, né? Ainda mais, na sim, verdade, né? é, fariseus, saduceus, levitas, nazarenos, são todos essênios, são todas seitas dentro do judaísmo, né? Na verdade, os levitas eles eram, não eram uma seita, eles eram responsáveis por interpretar a lei de Moisés. Os Ah, escribas eram responsáveis por escrever a Torá, que é a Bíblia judaica. Cada um tinha uma sua função. E Jesus deixa uhum. muito claro: olha, não adianta você ser judeu. Você tem que ser o bem. Na parábola do bom samaritano, é o samaritano que fica bem na história, e não o sacerdote do templo. Uhum. E deixa eu te falar, fazer uma pergunta agora sobre uma coisa interessante. Eu bato muito na tecla que não dá para misturar dinheiro com espiritismo e nem dinheiro com nenhuma religião. Porque eu percebo pelas passagens, por exemplo, quando Jesus chegou no templo e jogou as coisas dos mercadores no chão, quando ele fala que é de César, de Deus é de Deus, quando ele fala para aquele rapaz que ele deve vender tudo, né, fazer doação e seguir a Jesus, tá certo que realmente ele tenta evidenciar para nós que a gente não pode misturar religião com dinheiro, no seu ponto de É. vista? A primeira parte, a primeira vez que Jesus vai falar isso vai ser em Mateus capítulo 6, versículo 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Ah, é dois verdade. senhores. E Mamon era a personificação do dinheiro, da usura. Jesus ele vai deixar isso muito claro. Depois tem Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24, que é exatamente aquela passagem que ele fala para o homem: vai, vende tudo que você tem e me segue. E ele É. fala: não dá para fazer isso. Então, Jesus ele deixa claro que não dá para misturar, é complexo. Quando ele vai expulsar os mercadores do templo, o que está acontecendo? Ali estava existindo um câmbio, pessoas fazendo vendas em nome de Deus. Então, eles faziam um câmbio de moeda Hum, e vendiam animais que seriam sacrificados no templo, e provavelmente estariam vendendo outras coisas, seja lá o que uhum. for. E Jesus fala: não, não vai fazer da casa do meu pai um comércio. Então, ele é claro nesse ponto que a gente não pode fazer isso, né? Não pode mercadejar com as coisas de Deus. Ele vai falar também em relação à mediunidade. No caso, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer, é o famoso ir de pregar, e ele vai falar: dai de graça o que de graça recebestes. E aí, no É, caso, ele está falando sobre os dons mediúnicos. Precisamos deixar isso muito claro. Então, ele vai falar: ide e limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, curar os doentes. Dai de graça o que de graça recebestes. Ele está falando: então, vocês receberam esse dom, que é um dom mediúnico, então vocês têm que dar de graça, porque a mediunidade não é de vocês. O dom foi concedido. Então, ele é muito claro nisso. interessante que ele acaba falando para os apóstolos: vocês têm o dom mediúnico. Saiam por aí e façam isso, né? Preguem, não levem nada, né? Não recebam nada. Ele É passa isso essa mesmo. mediunidade para eles, na verdade? Na verdade, o famoso ir de pregar está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 6 a 42. E ele dá instruções aos seus apóstolos, o que eles devem fazer, né? E aí ele fala exatamente isso: ir de pregar. E os apóstolos e as pessoas que seguiam os apóstolos, eles passam a ter esse dom mediúnico, o dom da cura, o dom da desobsessão, eles passam a ter. É. Não conforme Jesus tinha, Não, obviamente não. que não, mas sem Impossível. dúvida mas sem dúvida de uma forma muito forte, porque era a forma que Jesus tinha de chamar a atenção das pessoas para si mesmo. Era a forma que ele tinha de chamar a atenção como? Curando. Na verdade, a gente vai ver no nosso tempo como é que Chico e Divaldo, por que eles começam a chamar a atenção das pessoas? Porque eles começam a dar mensagem dos mortos. Né? verdade. Chico escrevendo as suas cartas, Divaldo fazendo as suas consultas, como aparece no filme, e psicografando. Ou seja, o sobrenatural é o que atrai as pessoas. Então, isso é bem claro que na pregação de Jesus, sem dúvida, que as curas que ele realizava é que chamava a atenção das pessoas. Sim, verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece a literatura de Chico Xavier? Você conhece o livro, por exemplo, 50 anos depois, ou há 2000 anos?
Conhece, né? E o que que você acha? Porque o interessante desses livros é que eles dão um outro panorama de coisas que são contadas na Bíblia. Mas, por exemplo, a parte de Ponte Pilatos, da reunião que ocorreu, né, da esposa do Publio Lentulus que não queria que crucificasse, que condenassem Jesus. E você encontrou alguma contradição conhecendo tão bem esses dois livros entre eles? Por exemplo, alguma coisa que algum livro de Chico Xavier possa ter dito que você conhecendo a Bíblia pode estar errado? Não, nem Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, a gente não vai ver nada que não corrobore o que já esteja no Novo Testamento. Porque, na verdade, o que ocorre? A gente vai ver lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 25, o evangelista escreve: e se a gente fosse falar tudo o que ele fez, não teriam livros que coubessem. Então é muito claro, né? E existem coisas que, na verdade, o que Emmanuel vai nos trazer pela psicografia de Chico são os bastidores, né? São Uhum. os bastidores que não cabem no Novo Testamento. Nós precisamos entender que os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, quando eles escrevem o Evangelho, eles estão escrevendo a história de Jesus. João não. O Evangelho de João é um evangelho místico, já é uma outra história. João ele quer transformar Jesus em Deus. É somente no Evangelho de João que a gente vê essa postura teológica de querer divinizar Jesus, É. mas em Mateus e Marcos e Lucas a gente não encontra isso. Mateus, Marcos e Lucas conta a história de Jesus. João não. Ele está querendo. Claro que ele conta a história de Jesus, mas não pormenorizada. Ele está querendo Uhum. divinizar Jesus. Isso é muito claro na teologia de João. Teologia joanina, como a gente chama. Sim. E aproveitando que você conhece tanto da Bíblia, né, o Consolador Prometido, ele fala mais na parte de João, né? Acho que é do João que fala, né? Evangelho de João. Oi, João. É por Só isso que João. os espíritas ele gostam tanto de João. E Porque ele fala mais de uma vez, né? Ele dá uma evidência muito, muito forte nisso, É, né? então, isso vai as 5 vezes, são 5 vezes que Jesus fala sobre o Consolador Primeiro, desculpa, prometido. deixa eu te interromper rapidamente, porque as pessoas talvez algumas não conhecem. Quem que é, o que que é a parte do Consolador Prometido? Explica pra gente, por favor. Na verdade, Jesus, ele na última noite de sua vida, quando ele está É. reunido com os apóstolos comemorando a Páscoa judaica, existe o que em teologia é conhecido como o discurso do adeus. Ele está se despedindo dos seus apóstolos e Uhum. ele está dizendo que no futuro ele vai enviar um consolador prometido. E ele é muito claro, ele é muito claro. Vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito e vos ensinará ainda outras coisas que no momento não podeis suportar. Ele é extremamente claro. E são 5 vezes que ele faz isso. Então, o discurso do adeus, em João, está no capítulo 13 a 17. Sobre o Consolador Prometido, ele vai falar no capítulo 14, versículo 16, 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 e capítulo 16, versículo 12 e 13. Ele é muito claro, ele é Cara, muito claro. Vos lembrará de tudo que eu tenho dito e vos ensinará ainda outras coisas que no momento não podeis suportar. Então, quando nós dizemos, com muito respeito, que nós somos o Consolador prometido, que é porque nós estamos relembrando os ensinamentos verdadeiros de Jesus e nós estamos trazendo um outro ensinamento, o ensinamento básico da doutrina espírita, que Jesus não pregou no seu tempo, é exatamente sobre a reencarnação. Esse é o ponto basilar da doutrina espírita, que no tempo de Jesus ele não pregou. Jesus não falou sobre reencarnação e é importante que a gente entenda isso. Apesar que muitos espíritas dizem que ele pregou sobre reencarnação. Não, ele não pregou. E eu posso até falar sobre isso, mas é muito claro que ele não fala sobre reencarnação. mas a parte do Nicodemos, por exemplo, aquilo você não pode Vamos entender. lá. Por exemplo, em Nicodemos, tá? Qual foi Jesus está dizendo. primeiro, eu vou até pedir para você narrar mais ou menos como é que foi a conversa para as pessoas terem uma noção, né? ah, Assim, Nicodemos está indo até Jesus, está lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 12, principalmente. caraca, E você sabe tudo de Nicodemos cor? Como é possível? Nicodemos Tá está indo até louco. Jesus e ele está perguntando, ele está dizendo, olha, eu sei que você vem da parte de Deus, porque se você não fosse da parte de Deus, você não faz o que você É. faz. Ele pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Muito simples a pergunta. E Jesus responde, em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uhum. Jesus estava falando sobre reencarnação? Estava. Só que o que ocorre?
Aí a gente vai lá para o livro Boa Nova, capítulo 14. Livro Boa Nova, Psicografia de Chico, por Humberto de Campos, capítulo 14. O título é Lição a Nicodemos. Essa conversa que Nicodemos está tendo com Jesus, ele está tendo em particular, em segredo de noite. Quem está participando? Tiago e André, segundo o livro Boa Nova, e lá no livro Primícias do Reino, de Divaldo, no capítulo 4, é a mesma passagem, João também está. E Jesus vai falar sobre reencarnação. E aí, Tiago e André, a gente vai ver que eles falam assim: nossa, a gente precisa falar isso para as pessoas. E Jesus se vira para Tiago e André e fala assim: mas peraí, vocês não estão entendendo? Eu estou contando historinha para as pessoas, eu estou contando parábolas, e elas não entendem. A grande sacada nessa conversa está exatamente no versículo 10. Jesus faz um jogo de palavras sobre espírito e água. E depois ele se cansa, ele fala assim: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Como é que você quer que eu te fale sobre as coisas do céu se você não entende sobre as coisas da terra? Esse é o ponto. O ponto, a chave do enigma está aí. Então, primeiro a gente vê que ele não vai falar sobre reencarnação com as outras pessoas, porque Tiago e André falam para ele: vamos falar sobre reencarnação, e ele fala: as pessoas não estão entendendo, eu estou contando parábola sobre pescaria, sobre joio e trigo, eles não estão entendendo. O que ocorre? O ensino da reencarnação, que na época de Jesus era conhecido como transmigração de almas, palingenesia, mentempsicose, só era dado aos doutores do templo, aos iniciados. Por isso que ele fala: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Essa é a chave. Essa é a chave. Então, Jesus estava falando sobre reencarnação, mas era uma conversa em particular. Só que os judeus, Kardec vai deixar isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, ressurreição e reencarnação, que ele fala que os judeus, eles não entendiam direito o que era essa história de reencarnação, ressurreição, eles não entendiam. Essa é a minha próxima pergunta. E lá no livro A Gênese, capítulo 17, item 46, Kardec ele é categórico. A reencarnação foi algo que Jesus não pôde pregar no seu tempo, foi um dos pontos cruciais, que Jesus não pôde pregar em seu tempo, porque os homens de seu tempo não achavam preparados para isso. Ele é categórico. Então, por exemplo, quando Jesus vai falar assim sobre, que ele fala que João Batista é Elias, a gente precisa entender que eles não entendiam isso. Tanto que Jesus pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem: uns dizem que é Elias, ou Jeremias, ou João Batista. Aí a gente vê que eles não sabiam sobre o que eles estavam falando, porque João Batista tinha morrido há pouco tempo. João Batista é do tempo de Jesus. Então, eles não entendiam. Agora, no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos 1 e 2, é a famosa passagem do cego de nascença. Eles estão passando e existe um cego de nascença e Jesus cura. E aí os apóstolos vão perguntar: mas quem pecou? Os seus pais ou ele? Então, nessa passagem, nessa é indiscutível. É indiscutível. Os apóstolos entendiam mais. É como se eles tivessem ouvido falar sobre isso, mas não entendessem direito. E, peraí, como assim? Se ele é cego de nascença, como ele pode ter pecado? Obviamente, numa outra vida. Então, só que era um conceito que eles não tinham uma clareza de raciocínio. Então, só que os doutores da lei conheceriam, como Paulo de Tarso, por exemplo, conheceriam porque eles estudavam no Templo de Jerusalém os ensinos dos filósofos, principalmente Platão. E a gente vai ver pelos escritos de Flávio Joséfo. Quem foi Flávio Joséfo? Flávio Joséfo foi um dos generais que comandou a revolta contra o Império Romano no ano 70 da nossa era. Ele era um fariseu. E ele sobrevive à revolta e ele vai escrever vários livros. E num dos seus livros ele vai escrever qual era a crença que os fariseus, ou seja, os doutores do Templo de Jerusalém, tinham a respeito da transmigração de almas. Mas é como eu digo, eram só os iniciados que sabiam e as outras pessoas ouviam falar, mas elas não tinham uma clareza de raciocínio a respeito. Muito interessante, realmente. Eu tinha reparado, porque essa história do Elias aí, falaram: pô, mas espera aí, Elias estava vivo, né, junto com Jesus, como que ele pode ter depois? Então você percebe que eles estavam um pouco perdidos em relação a esse tipo de coisa, né? Isso, é uma confusão que eles fazem de Jesus ser João Batista. Eles achavam, mas não tinham certeza e tudo, né, aquela coisa meio confusa. Por exemplo, nós espíritas, a gente costuma dizer que João Batista foi a reencarnação de Elias. Tanto que ele vai dizer: em verdade, esse é o Elias que já havia de vir. Né? O que eu preciso entender, o que nós espíritas precisamos entender, que
para um judeu da Palestina do século I, quando Jesus fala isso, ele não está falando em reencarnação. Não está. No livro dos Reis, no segundo livro de Reis, dos Reis, capítulo 2, versículos 9 a 15, é quando Elias está morrendo. Elias, primeiro que Elias não morre, ele é arrebatado aos céus vivo. Então Elias não morre. É ponto pacífico. Os judeus ainda hoje em dia acreditam que Elias não morreu. Portanto, as pessoas não podiam dizer que João Batista era a reencarnação de Elias, porque Elias não tinha morrido. E quando Elias está sendo arrebatado aos céus, ele tinha o seu principal discípulo, que era Eliseu. Então, o que acontece? Elias fala assim, você tem algum último pedido para me fazer? E Eliseu fala, tenho, que me seja dado o dobro da porção profética que existe em ti. Olha, presta atenção, 2 Reis 2,9. Em 2 Reis 2,15, assim então, Elias é arrebatado aos céus e de repente Eliseu começa a fazer prodígios como Elias. E o que está escrito é muito claro, 2 Reis 2,15. E aí está escrito lá, o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. É claro, é muito claro. Então eles não estão dizendo que Eliseu passa a ser a reencarnação de Elias. É que, de alguma forma, o dom de Elias passou a estar em Eliseu. Em Lucas, capítulo 1, versículo 17, a gente vai ver que está escrito lá muito claro, o espírito de Elias repousava sobre João Batista. É o mesmo caso. É como se hoje nós espíritas fôssemos dizer, por exemplo, que o espírito de Emmanuel repousava em Chico Xavier, ou que o espírito de Joana de Ângeles repousa em Divaldo. A gente não está dizendo que é a reencarnação. O que a gente está querendo dizer, o contexto teológico judaico do século I é o quê? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu e depois o espírito de Elias repousou sobre João Batista. É como se fosse o profetismo, a mediunidade, não querendo dizer que é reencarnação. São coisas diferentes. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu explico isso mais detalhadamente. Quem quiser ir lá na internet botar Caminhando com Jesus, João Batista era Elias, ou Jack Darcy, João Batista era Elias, vai encontrar que eu fiz um vídeo falando bem específico sobre isso. Legal, você podia me prestar um pouco dessa memória aí, pelo amor de Deus, não sei nem o que eu almocei, o cara sabe todas as coisas de decorado. Você tá louco. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso, só para avisar, pessoal, a gente vai deixar a live aqui no Instagram. Nós vamos depois subir no YouTube. Se você quiser seguir a gente, o meu canal é Espiritismo Raiz e o canal do Jack Darcy é Jack Darcy, tá bom? Agora, Jack, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o batizado, né? A gente sabe, por exemplo, que Jesus fez muitas curas. E, tecnicamente, até onde eu li, porque, na verdade, o que eu sei de Bíblia eu realmente li. Eu não assistia muita coisa. O que eu me lembro é que Jesus não batizou ninguém. Ele deixou ser batizado em um certo momento, né, por João Batista. Em outro trecho, numa Bíblia que eu li tinha esse trecho, no outro não tinha, dizendo que os apóstolos ficaram batizando. Mas eu não tenho certeza se isso é real. Então, qual que é a sua ideia disso tudo que eu falei? Na verdade, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 1 e 2, é explícito. Jesus não batizava, mas seus apóstolos sim. Isso é explícito. Nós precisamos entender que... Primeiro precisa entender o que é o batismo. Antes de mais nada, precisa entender. Hoje em dia, o batismo ele é realizado para a remissão dos pecados. Na época de Jesus, não era isso. Não era isso. O batismo é a ablução nas águas, é o mergulho nas águas, é chamado de tevilá. Ou seja, as pessoas mergulhavam em piscinas batismais para se purificar, não para que os pecados fossem perdoados ou remissão dos pecados. Isso não existe na teologia judaica. Não existe. Até hoje em dia, foram descobertos em Jerusalém, o nome dessas piscinas batismais são chamadas de mikveh. E até hoje em dia, em muitas sinagogas, na sinagoga que eu frequentava no Rio de Janeiro, tinha essa piscina batismal, chamado de mikveh. Então, antes da sexta-feira, que é o dia mais sagrado para os judeus, os mais ortodoxos faziam um mergulho nessa piscina. Antes de festividades judaicas, os homens adentravam essa piscina. As mulheres, após a menstruação, adentravam. É para purificar, não é para tirar pecado. Isso é muito claro. Até hoje é feito no judaísmo. Até hoje em dia, os judeus mais ortodoxos, eles fazem a ablução
mergulho no mikve, que para a gente chegou como nome de batismo. Mas não é batizar para que seus pecados sejam perdoados. Isso não existe. É isso que Então o nós cara podia precisamos ser entender. batizado várias vezes por ano. Existe, inclusive, uma tradição apostólica que Constantino, o imperador que ele se torna cristão, não foi É, Constantino que tornou o cristianismo a religião oficial. sim. Constantino se torna cristão em 313. O cristianismo só vai se tornar a religião oficial de Roma no ano de 381, através do imperador Teodósio. Mas Constantino conta a tradição que ele só se deixou batizar no leito de morte. Eu vi Porque isso conta a daí. tradição. Como ele era imperador e ele mandava matar muita gente, ele fazia coisas muito ruins, ele pensou, não, é melhor ser batizado só na hora da morte, porque eu vou estar livre de tudo. Talvez E tenha sido conta... ele que criou essa ideia, né? Hã? Talvez ele que tenha criado essa ideia de que o batismo purificou os pecados. Não, não. Isso foi Essa criado história, antes. o espiritismo, Eduardo, nós espíritas dizemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, porque muito cedo no cristianismo, os ensinos de Jesus foi deturpado, e tem um É, motivo. verdade. Tem um motivo. Jesus morre. O problema é que o Messias, na tradição judaica, profética, ele não morre. Apesar que tem muitos cristãos que dizem que está lá em Isaías capítulo 23. Não, o Messias não morre. O Messias judeu não morre. O Messias judeu seria ou um grande rei, ou um grande sacerdote, ou um grande guerreiro. Ponto. O rei Davi foi Messias. Hum. Só que Jesus morre. O que os apóstolos entendem? Peraí, tem alguma coisa errada. Porque não é para o Messias morrer. O Messias não morre. Eles estão achando que. E isso, inclusive, está na literatura espírita. Quando a gente vai estudar os livros Primícias do Reino, a literatura principalmente de Humberto de Campos, a gente vai ver que os apóstolos estavam. Uhul! Estamos chegando em Jerusalém. Jesus vai dizer que ele é o Messias, vai expulsar os romanos e a gente vai virar gente importante. É fato. Isso é um fato teológico, não é só espírita. Mas Sim. Jesus morre. E aí o que ocorre? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 3, versículo 19, os dois primeiros sermões de Pedro. É Pedro que diz. Infelizmente, ele vai dizer: arrependam-se e batizem-se para que os seus pecados sejam perdoados. Putz, aí que Então, é começou. muito grave. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Então, por isso que a gente diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque Jesus jamais falou isso. Ah, porque quem eu batizar, os pecados vão ser perdoados. Ele não criou religião Não. nenhuma. Poderia Ele ter não criou. falado. Poderia ter Hã? falado muitas vezes. Poderia ter falado isso. Mas não falou. Poderia ter pregado isso, poderia ter montado uma igreja. Eu sempre falei isso. Mas ele não fez nada disso, né? Não fez. Não fez. Então, isso é um fato. Só que Pedro, ele reconstrói os ensinos de Jesus. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, no famoso "ide pregai", que eu falei há pouco, ele fala: "Ide pregai", dizendo: transforme-se porque o reino de Deus é chegado. Ele está Hum, repetindo o quê? A mesma frase que ele fala em Mateus capítulo 4, versículo 16. O primeiro sermão dele, ele diz: transforme-se porque o reino de Deus é chegado. E Pedro não faz isso. Ele faz o quê? Batizem-se para que seus pecados sejam perdoados. É uma né? outra teologia. Tanto que existe o que a gente conhece como teologia petrina e paulina e teologia jesuana, que é de Jesus. É uma outra teologia. Nós espíritas pregamos a teologia jesuana, a verdadeira teologia, os verdadeiros ensinos de Jesus. A gente não fala assim: ah, se você se batizar, você vai ser perdoado. A gente fala o quê? O que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. Deus dará a cada um segundo suas obras. Lei de ação e reação. Ah, É muito legal, simples. né? É isso que a gente prega. A gente prega o quê? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Que é o que a gente fala, como semeadura é livre, a colheita É. obrigatória. Essa Uhum. fala é de Paulo. Só que, infelizmente, como os apóstolos eles precisam reinterpretar os ensinos de Jesus, porque não é para o Messias morrer. Então, eles reinterpretam e dessa forma se configura. Tanto que, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13 a 17, Paulo é categórico. Ele fala: eu não batizo ninguém. Eu não vim aqui para batizar. Eu vim para evangelizar. E Paulo vai falar que ele batizou mais ou menos umas 10 pessoas.
Só umas 10. E ele fala assim: eu vim para evangelizar, eu não vim para batizar. Então Paulo já não batizava. Isso é Sim. claro, é claro. Paulo, o fundador da religião cristã, é Paulo quem foi do cristianismo, ele não batizava. Ele fala Tinha que na isso em vida dele mente. batizou umas 10 pessoas. E Então o é que por que isso que a você acha gente que. Por favor. Por isso que a gente diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque a gente prega os verdadeiros ensinos de Jesus, os primeiros, o que está Sem lá nos dúvida. Evangelhos, Uhum. e Consolador Prometido, porque a gente relembra o que ele falou e temos ainda outros ensinos. No caso, o ensino basilar é a reencarnação. E o que, por exemplo, João Batista uma hora fala, né? Que ele batiza pelas águas, mas aquele que vem de mim batiza depois de mim batiza pelo Espírito. O que que ele estava querendo dizer? Talvez, porque isso também, assim, vamos dizer assim, meio do que o que parece que ele está falando assim, ó, Jesus batiza pela reforma íntima e eu batizo pelas águas, mas também isso não quer dizer que tira os pecados, né? Essa é a Não, interpretação? não. João Batista, ele era conhecido, o nome de João Batista não é porque ele é filho de um batista, é porque ele batizava. Então É. ele fazia esse ritual de purificação das pessoas no Rio Jordão, para que elas dali adentrassem uma nova vida, mas não que os pecados fossem perdoados, porque ele era um judeu. Então ele simplesmente seguiu os ensinos judeus. Vamos fazer uma ablução nas águas, a Tevilá, para que você saia mais purificado com uma proposta de conduta diferente na sua vida. Ponto. A questão do Espírito ou do Espírito Santo, que é conhecido como Ruach HaKodesh, está presente no Antigo Testamento, só que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não é outro Deus. O Espírito Santo ele é um atributo de Deus, é inspiração divina nas pessoas, não um Deus separado. É por isso Uhum. que para qualquer judeu que você chegar e falar três deuses que é um Deus que é três, eles vão falar: não, desculpe, isso não é monoteísmo. Nós pregamos monoteísmo, um Deus. É. Três deuses que é um e um que é três não é monoteísmo, é trinitarismo. Trinitarismo. Três deuses com o mesmo poder, diferentes entre si, mas com a mesma essência. Essa é a teologia básica da Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três deuses, os três são todo-poderosos, os três são Deus, eles possuem a mesma essência, mas um não se confunde com o outro. Então são três. Então é trinitarismo, não é mono, um. E Jesus, ele não dizia que ele era Deus. Tanto que ele é conhecido como Jesus Cristo. Cristo é um título, Christos em grego, que quer dizer Messias em Hum. português, Mashiach em hebraico, que quer dizer o enviado. Então ele era chamado, os judeus que o conheciam chamavam ele de Jesus o enviado. Jesus o ungido, como o rei Davi também foi. Eles não chamavam Jesus de Jesus Theos. Theos é Deus em grego. Eles não chamavam de Jesus Theos. Jesus Cristo. Jesus o enviado de Deus. Simples assim. Legal, interessante. Pessoal, vamos fazendo suas perguntas aí, vocês estão bem ligados aí, estão gostando da Temos mais live. 6 minutos. 6 minutos? Pô, então eu vou terminar fazendo uma seguinte pergunta, que é uma coisa que eu sempre quis saber. E por que que Jesus fala, ou pelo menos dizem que ele fala, por que me abandonastes na hora da crucificação? Você tem uma questão? Qual que é o teu pensamento em É, relação? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Isso está em Mateus capítulo 27, versículo 46, se eu não me engano, e Marcos capítulo 15, versículo 34. Já em Lucas capítulo 20, Lucas capítulo, vou esquecer agora qual é o Não, pelo capítulo, amor mas de Deus, não sei. capítulo 21, versículo 46, se eu não me engano. Não, não é não. Não é. É, capítulo 21, versículo 46. Em Lucas, ele não fala isso. Ele não fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, na verdade, essa fala, Hum, Deus meu, por que me desamparaste? É o primeiro versículo do Salmo 22. Só que o que ocorre? Quando Jesus está crucificado, existem 7 frases que Jesus nos deixou. O problema qual é? É que elas são conflitantes do ponto de vista teológico. Porque em Mateus e em Marcos, Jesus está dizendo, Pai, por que me desamparaste? E em Lucas ele está dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. não tem São sentido, né? paradoxais.
Não tem Muitas sentido. vezes. Ou você acha que teu pai te abandonou, ou você está falando, pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então, existe muita discussão teológica se ele teria efetivamente dito isso ou não. Porque até mesmo do ponto de vista psicológico, quando você pega as 7 frases de Jesus enquanto ele está crucificado, uma parte faz sentido e outra parte como essa, porque é só a gente pensar, pensa um pouco. Você é Jesus, tá legal? Você é co-criador do planeta Terra. É. Você, Eu penso você sempre tem nisso. domínio, você tem domínio pleno sobre as forças da natureza, porque esse é Jesus. É um espírito Sim. puro. Ele tem domínio sobre as forças da natureza. No momento supremo de testemunho, ele vai falar para Deus: É, você me abandonou? Entende que teologicamente não faz sentido. não Não faz faz mesmo. sentido. Uhum. Ele é Jesus, gente, vamos combinar. É Jesus, caramba. É Jesus. Entende? Eu Então, também acho que não tem. O que eu queria entender é quem é que colocou essa frase lá, entendeu? Porque eu tenho certeza que ela não foi dita. é Quando eu porque perguntei para os espíritos, eles me disseram que essa frase não foi bem assim. Então eu concluí isso, entendeu? É isso daí, que não, alguém. essa frase é Salmo capítulo 22, versículo 1. É, Toda essa parte está lá em Salmos capítulo 22, versículos 1 a 16. É toda essa parte que começa com Deus meu, por que me desamparaste? O problema é que se você vai ler lá em Salmos, o problema é que toda essa frase, toda a parte que fala, tem essa narrativa, não corresponde ao que Jesus efetivamente estaria querendo dizer. Esse é o sim. problema. É. Então, Fica totalmente sem contexto. teologicamente, Você acha que tem a chance nesse copia, 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 alguém ter colocado uma frasezinha errada lá, ou errado de propósito, ou sem querer? existem os dois tipos de erro. Existem os erros inconscientes e existem os erros que foram colocados lá propositalmente. Quer ver um exemplo? Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Termina no capítulo 28. No versículo 19, Jesus vai dizer: Ide pregar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só tem um problema. Não é o que os apóstolos fazem. Então imagina Jesus. É a última frase que Jesus fala em Mateus. E eles não fazem isso. Tanto que você vai lá em Atos 2 Apóstolos, capítulo 10, versículo 19, Pedro ele não quer falar com gentios. É porque o É. Espírito surge para ele e fala, vai lá. Quando eles vão batizar em Atos 2 Apóstolos, eles batizam só em nome de Jesus. Não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, teologicamente, por exemplo, esse ponto, e de batizar em todas as nações, não existe. Teologicamente falando, o que a gente chama de interpolação. Então, é uma colocação posterior feita por escribas para que dê um reforço de legitimidade à teologia que eles queriam. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Bom, Jack, muito obrigado aí, valeu. E a galera gostou bastante. Espero que a gente possa fazer mais lives como essa. Pessoal, a gente segue tanto eu como o Jack lá no YouTube, né? Nós vamos colocar no YouTube. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Quero dar um recadinho. Pessoal, quem quiser me seguir lá no Instagram, Jack Darsa, eu todo dia, diariamente, eu posto um vídeo de 1 minutinho falando sobre Jesus ou doutrina espírita. Então, todo dia, perto de 8 horas da manhã, tem um vídeo que eu faço. Então, quem quiser também acompanhar toda quinta-feira, amanhã, eu tenho o estudo do livro Renovando Atitudes, também é uma live através do Insta Jack Darsa. Quem quiser, é muito bem-vindo. Quando eu colocar no YouTube, que é onde está a maioria do meu público, eu vou colocar os links do Jack aí, ele vai passar os que ele quiser, eu vou colocar. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite, que Jesus abençoe a todos nós. Valeu, Jack. Abraço, querido. Muita Abraço, paz. até Tchau. mais. Tchau.